Olá, gente. Eu me chamo Ana Beatriz e estou aqui com vocês neste episódio de hoje, em que abordaremos sobre uma temática tão necessária, que é a violência contra a mulher. Eu sou estudante de farmácia e atualmente estou como técnica do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. E hoje estou como mediadora no nosso Nepcast. O nosso tema de hoje é violência contra a mulher. É preciso dar um basta. E contamos com a presença de Tayane Bastos, ela que é psicóloga, a sanitarista Jussiane Salvador e Paloma Raquel, que é advogada. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, é um prazer por essa oportunidade, da gente falar sobre um tema tão relutante, que é a violência contra a mulher. Isso, obrigada pela presença, pelo convite, na verdade. É um prazer, em nome da secretária Juliana Gouveia, nós estarmos aqui, enquanto Secretaria de Políticas para Mulheres, debatendo, de fato, esse tema tão importante e tão caro para a nossa sociedade. Então, Tayane Bastos, ela é psicóloga, tem pós em psicologia clínica e atualmente está como psicóloga do CAPS-AD. Paloma, ela é gerente do enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres, é advogada, mestre em Educação Contemporânea e especialista em Ciências Criminais. É também professora do curso de Direito e está como coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uninasal. Jussiane Salvador é formada em Administração e é sanitarista, e está como coordenadora de vigilância das violências da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Bom, dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E para começar com essa conversa de hoje, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o que é a violência contra a mulher e como é possível identificá-la. Então, olá novamente. Gente, a violência contra a mulher, ela é um fenômeno social, né? Então, ela não acontece só em Caruaru ou em Pernambuco, ou muito menos no Brasil. Ela acontece no mundo todo. Existem dados que apontam que a gente não tem sequer um único país onde as mulheres sejam tratadas com superioridade em relação aos homens. Então, quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, a gente não está querendo que as mulheres sejam tratadas de uma maneira diferenciada ou superior. Mas, na verdade, é uma luta para que a gente seja tratada com dignidade, com igualdade, com respeito. E que essas relações entre mulheres e homens possam se basear em valores de justiça, mesmo de solidariedade. Essa violência contra as mulheres, ela vem preceituada, preconizada em diversas convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. E o dia 25 de novembro também é uma data internacional na qual os países que são signatários da ONU, da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, se comprometem a desenvolver ações concretas nesse enfrentamento que é cotidiano. Então, as violências contra as mulheres, infelizmente, elas são múltiplas, são diversas as suas facetas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo como a sociedade aprofunda, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente avança em algumas conquistas, mas a gente ainda apresenta alguns retrocessos e os espaços onde as mulheres estão são sempre espaços permeados por muita exclusão. Então, quando a gente está ocupando algum espaço de visibilidade, geralmente, se a gente fala um pouco mais, de uma forma mais séria ou firme, as pessoas já chegam para dizer, se fosse um homem, nossa, como ele, né, é assertivo. Mas quando é uma mulher numa posição de liderança, geralmente ela é louca, desequilibrada e ela é taxada de diversas formas, como que dizendo assim, o seu espaço não é esse. E aí isso é uma herança de uma cultura de uma sociedade que é machista, patriarcal, misógina, que vem de bases
onde a gente se esqueceu dos valores dos povos originários, em que as mulheres ocupavam protagonismo na sociedade, e aí a gente começa a inserir valores nos quais o lugar e o espaço reservado à mulher é simplesmente estar dentro de casa, como se isso não fosse algo importante, né? Vários estudiosos e estudiosas vão trazer nos estudos de gênero a questão, por exemplo, do trabalho invisível da mulher, que ela trabalha, quem é dona de casa aqui sabe, que minha madrinha mesmo dizia, ser trabalho de casa é trabalho sem fim. Você não para um minuto. Desse jeito. Só que esse trabalho ele é invisível, ele não é remunerado, né? Até há pouco tempo no Brasil, as empregadas domésticas, mesmo sendo uma classe trabalhadora, não podiam nem se aposentar, porque não tinham os direitos assegurados. Então, essas violências contra as mulheres, elas são de diversas faces. A gente vai poder abordar nesse momento de hoje um pouquinho sobre a previsão legal dentro da Lei Maria da Penha, né? Quais são essas formas de violência previstas na legislação e para além de outras formas também que estão previstas e que estão evoluindo dentro desse desenvolvimento da mulher que tem ocupado cada vez mais espaços na nossa sociedade. Assim, quanto à saúde, a gente vai vivenciando o aumento da violência contra a mulher, no que se relata no tipo da violência psicológica autoprovocada. E essa observação ou essa identificação pode partir por parte dos profissionais de saúde. Né? Toda a equipe, tendo a sensibilização, ela pode fazer essa identificação quando a usuária está sofrendo algum tipo de violência. E isso aí é uma responsabilidade partilhada, é uma responsabilidade de todos, onde os profissionais de saúde eles têm a obrigatoriedade de notificar esses casos, deixando bem claro que a notificação é um processo de trabalho em rede, o que difere de uma denúncia. Então, o profissional ele está habilitado a identificar, seja o dentista no seu atendimento, seja a enfermeira no momento que vai fazer uma citologia, colposcopia. Então, toda a equipe, tendo esse olhar de sensibilização, consegue fazer essa identificação e esse registro dentro da saúde quando as mulheres sofrem algum tipo de violação. Como Paloma mencionou, né, a questão da Lei Maria da Penha, né, o quanto é importante a gente validar, né, as lutas das mulheres, e a gente vem aqui falar sobre a Maria da Penha, né, e trazer a demistificação de que a violência ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça. Né, a própria Maria da Penha, diante a historicidade, né, foi uma mulher que tinha acesso à educação, né, juntamente ao seu companheiro, que era mestre, né, em educação, economista, e ela sofreu diversas tentativas de feminicídio, né, até o ponto de que ela ficou paraplégica devido à violência doméstica sofrida. E o Agosto Lilás, né, a campanha Agosto Lilás, onde a gente coloca, né, nesse lugar assim, de visualização da importância das campanhas de alerta, né, de apoio, porque a campanha do Agosto Lilás ele vem como mês de proteção à mulher. Né? Em 2022, a gente está comemorando o 14º aniversário da Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada em 11 de agosto. Então, como é importante a gente trazer, né, os espaços que a mulher hoje tem para buscar, né, o seu cuidado. Eu trago a minha experiência um pouco, né, do CREAS, né, eu trabalhei no Centro de Referência Especializado, que lida com pessoas que tiveram o seu direito violado. Né? Aqui a gente vem tratar sobre o direito violado da mulher, que é sobre agressões, que não é só agressão física, existe a agressão psicológica, a agressão patrimonial, a agressão sexual. Então, a gente precisa pertencer. A gente precisa se pertencer enquanto mulher, saber entender em que espaço de adoecimento nós estamos vivenciando. Né? A gente, às vezes, como nossa amiga está trazendo, a questão da notificação. E por que a gente também não buscar, né, ter esse olhar de atenção para as possibilidades, né, de violências que estamos sofrendo no dia a dia? Porque se a gente parar, de fato, para ter esse momento de autocuidado, de autoobservação, a gente consegue, né, assim, lutar, né, por mais direitos, por mais igualdade e em busca dos órgãos que consigam também nos dar apoio, né? Sim. Vocês puxaram assim um gancho sobre alguns tipos de agressão, né? Porque eu acredito que algumas pessoas acham que a agressão ela só é física, mas como você falou, ela pode ser psicológica. Existem tantos outros tipos de violência, né, que a mulher ela pode sofrer. E a gente precisa estar atento a isso, né? Então, assim, há quais sinais que nós mulheres
a sociedade em si tem que ficar atento, né? Porque não é só nós mulheres, mas acredito que nosso colega de trabalho, observar aquela mulher, né? Independente dos lugares, que as pessoas também possam identificar isso, como é que a gente se dá. Vamos lá. Como foi abordado, né? Então, pela Lei Maria da Penha, são 5 tipos de violência. Violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Dentro da experiência do Centro de Referência da Mulher, 100% dos casos traz em si a violência física. Então, é a nossa maior demanda. Física não, psicológica, perdão. Então, é a nossa maior demanda de atendimento de violência psicológica. E aí a gente costuma colocar nos nossos materiais de educativos um chamado violenciômetro ou violentômetro, que é justamente esse termômetro da violência. Você que está aí escutando em casa, dá um Google, joga lá que vai ter vários violentômetros ou violenciômetros. E, na verdade, vai se mostrar, a partir desse termômetro da violência, que a violência física ela é apenas uma das etapas. Mas a violência, e aí, a partir dentro dessa perspectiva do contexto da violência doméstica e familiar, ela geralmente se desenvolve em ciclos. E aí, dentro desse relacionamento, eu deixo outra dica, que é um vídeo que tem na internet, que é Sunshine. Não confunda o amor com abuso, e falando sobre relacionamentos abusivos entre adolescentes também, mas que termina se reproduzindo por toda a nossa vida, né? Então, sinais de controle, né? Prestar atenção, no início é todo aquele encantamento, o envolvimento, um relacionamento bem acolhedor. E depois aí começam esses sinais. Então, esses sinais não é só para quem está fora e perceber numa pessoa que está perto de você, mas até para nós, enquanto mulheres e enquanto homens, porque nós mulheres, por sermos educadas dentro desse mesmo contexto de sociedade, dentro desse mesmo padrão, podemos sim reproduzir esse machismo. É algo que eu sempre digo assim, quando vem alguém bem escandalizado, mas porque a própria mulher, aí geralmente se diz assim, é mais machista do que muito homem. Aí eu digo assim, veja, a gente foi criada onde? A gente é produto de onde? De uma mesma sociedade. Né? Então a gente não foi para Marte, porque a gente é mulher, aí foi todo mundo educada lá em Marte, e aí depois a gente veio ser implantada aqui nessa sociedade, e a gente veio com outros valores. Não, nós vamos reproduzir esses valores machistas que nos violam também, né? Então, a gente mesma se machuca, e a gente machuca as pessoas que estão ao nosso redor. E isso causa muito sofrimento, porque a gente deixa de se acolher e de acolher as outras pessoas. Então, quando a gente está dentro de um relacionamento, ou quando a gente está junto de alguém que está vivenciando algum relacionamento, é importante ver esses sinais de controle excessivo, de roupas, de lugares, de uma rotina, de uma pessoa que, por exemplo, gostava de ir à igreja. Daqui a pouco essa pessoa deixa de ir à igreja. Não, eu estudava. E aí, de repente, essa pessoa abandona os estudos. Então, esses pequenos sinais de controle, o celular, hoje em dia tem muita briga em torno de celular. E aí é muito, muito comum acontecer do autor da violência. Ele vai lá, quebra o celular da mulher, e aí, quando no outro dia, ele chega com um celular melhor, mais bonito, novo, porque pelo ciclo da violência é justamente isso. A gente tem uma etapa do período de tensão, em que eu digo que eu faço muita analogia com uma panela de pressão, em que você sente que os ânimos estão começando a se exaltar. A segunda etapa é a fase da explosão, em que de fato acontece a violência. Essa violência pode ser qualquer uma dessas que nós estamos listando aqui. Por exemplo, os xingamentos são muito comuns, e eles vão configurar o crime de injúria, né? É um crime contra a honra. E logo em seguida dá início à terceira fase, que é a etapa da lua de mel. E aí, nessa lua de mel, quanto mais forte forem as violências, mais forte será essa lua de mel, até que chega-se ao feminicídio. Então, nenhuma dessas etapas ela é obrigatória. Ela pode acontecer, mas que a gente observe que, geralmente, os casos de feminicídio, se a gente procurar nas reportagens, ou se a gente tiver o contato com algum familiar e for conversar, a gente vai perceber que havia esses sinais de controle durante toda a relação,
relação e que o feminicídio foi apenas a última etapa de toda uma escalada de violência. Por isso que é importante que a gente esteja atenta a esses sinais, né, dentre outros que as meninas vão diagnosticar aqui com base na saúde mental, com base na saúde propriamente dita, para que a gente tanto possa ressignificar nossas relações, porque é possível romper o ciclo da violência dentro do relacionamento, desde que os dois tomem consciência e tomem a decisão de mudar, mas se apenas uma pessoa está consciente e a outra achando que tudo aquilo é normal, é muito difícil que a gente tenha o rompimento do ciclo da violência. E que, como você falou também, estamos todas e todos sujeitos a vivenciar. É dito como uma das violências mais democráticas, porque a gente vai ter a mulher, pelos dados do Brasil, né? A mulher negra da periferia, e se essa mulher for uma mulher LGBT, lésbica, bissexual ou transexual, ela está mais exposta ainda, né, em situação de vulnerabilidade a sofrer esses tipos de violência. Mas a gente vai ter relatos como o da juíza Viviane, que era uma mulher branca de classe social, que tinha escolta policial e que foi assassinada nas festas de final de ano quando foi entregar as filhas para ficar com o marido. Então, infelizmente, é uma violência extremamente democrática. E aí, por isso, a importância de momentos como esse. Eu acho interessante, né, como você trouxe, Paloma, de ser uma violência, é um fenômeno social, né? Porque aí a gente compreende de quais dependências a gente está falando, né? Dependências emocionais, dependências financeiras, né? O que de fato ali, né, está por trás de tanta dependência, tanto sofrimento. Então, eu trago muito essa experiência do CREAS, né, porque, de fato, foi uma escola, eu tinha um grupo, né, em torno de 40 mulheres de uma cidade do interior de Alagoas, que era o grupo chamado Roda de Mulheres, uma Relação de Amor. E de início, tudo é uma construção, né? De início, a gente ainda estava trabalhando o pertencimento dessas mulheres a esse espaço. Como assim? Era para eu estar em casa fazendo o almoço, sabe? Era para eu estar em casa, né, ajeitando meu filho para ir para a escola. É, de fato, ainda resultado dessa cultura em que nós somos inseridas, né, do machismo, do patriarcalismo. Então, é importante, né, que os órgãos competentes, né, tenham esse espaço voltado para a mulher. Né, e a gente escuta, de fato, como assim? A mulher, ela está querendo, né, ser mais que o homem, né, porque a mulher, porque ela agora trabalha, porque, veja, a gente teve um direito de voto, até isso nos foi privado, né? Então, é uma luta, né, de direitos e de acolhimento também. Né? A gente perceber, né, diante de que circunstância essa mulher, não que aceita sofrer essa violência, né, mas naturaliza de alguma maneira. Porque existe também uma naturalização, sabe? Da mesma forma que a gente vem falar sobre a educação sexual, que é totalmente diferente para as meninas e para os meninos. Né? A menina, ela... Cuidado, né, com a roupa. E por que não, menino? Você tem que respeitar, independente da roupa que ela estiver. Né? Então, eu acho que é muito sobre esse início, né, esse desenvolvimento primeiro, né, de trazer sobre a educação sexual, né, de perceber que é um espaço comum para todos e que os direitos também têm que ser igualitários. Sim. E assim, a gente observa, né, que dentro da violência existe 2 tipos de violência, né? A violência interpessoal e a violência autoprovocada. E que muitas mulheres, por passarem por vários tipos de violência, a psicológica, a tortura, a patrimonial, a doméstica, ela chega a seu nível de violência autoprovocada, que a violência autoprovocada é a tentativa de suicídio ou suicídios ou de automutilação. Então, hoje na saúde, a gente tenta ter uma visão de interromper esse percurso. A gente tenta fazer com que as pessoas, com que os profissionais tenham essa sensibilização de diagnosticar quando sua usuária está passando por algum processo de violação, não só na sua confirmação, mas também na sua suspeita, que tente atuar de alguma forma, tente trazer ela para a sua unidade, para dizer que hoje, no nosso município, aqui em Caruaru, a gente tem uma rede de apoio que trabalha de forma integrada com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com a rede de educação também. A gente tem um CREAS também que funciona junto a gente, os conselhos tutelares. Então, assim, que essa identificação possa partir de dentro da unidade de saúde também, no atendimento a essa mulher.
né, para que evite esse curso e que, caso aconteça, chega a violência autoprovocada, que ela tenha um atendimento ali, não só pontual, mas sistemático. Hoje, na saúde também, nas unidades básicas, a gente tem as equipes multi. Então, quer dizer, o diagnóstico pode partir também de um fisioterapeuta, pode partir também de uma psicóloga, de um assistente social. Então, assim, a gente dando as mãos, a gente consegue fazer essa identificação de uma forma melhor e ampla e dar uma assistência maior a essa mulher. Porque, além dessa notificação que tem que partir pelos profissionais, a gente identifica também que o fato da comunicação, da informação chegar àquela usuária, mesmo no momento em que ela não esteja confortável para dizer que está sofrendo algum tipo de violação, mas a informação chegando para ela, ela sabendo que existe uma rede de apoio, em algum momento desse ciclo de violação, ela vai chegar e ela vai tomar uma decisão, seja de pedir uma ajuda na saúde, seja de receber uma orientação pelas outras secretarias, mas a gente precisa realmente ter a sensibilização de interromper eu digo até assim, esse circuito ou esse percurso, para que muitas mulheres não cheguem ao feminicídio ou até mesmo sua tentativa de violência autoprovocada. Sim. Bom, diante de tudo isso, assim, a gente... Então, diante de tudo isso, eu queria ouvir de Tayane em relação a o que é que essa violência ela pode impactar na vida dessa mulher, né? Assim, psicologicamente falando. Pois é, né? A gente vem compreender quando a gente recebe uma mulher, né, que teve algum direito violado, né, que sofreu agressões não só físicas, né, como psicológicas ou de qualquer outra ordem, a gente recebe essa mulher em sofrimento, né, sem autoestima, né, de fato, questionando, né, sobre o seu desejo de viver, porque aí a gente identifica dependências, né, dependências emocionais, processos de adoecimentos que poderiam ter sido, de uma certa forma, não existiu a prevenção, né, observar, porque quem está dentro sofrendo essa violência é muito difícil, né, de compreender, não quer aceitar, né, não quer enxergar, até porque existe ali, né, a família, os filhos, a dependência financeira, algo que é muito maior do que o seu amor próprio, né, do que a busca do seu autocuidado, né, se sentem até impotentes. Como é que eu vou me cuidar, né, se esse ciclo aqui precisa, né, que eu esteja presente, que eu esteja me cuidando. Então, quando chega, de fato, chega em uma situação adoecedora grave, né, tanto que eu estou atualmente no CAPS-AD, né, a gente recebe usuárias, né, femininas, mulheres, que entraram para o mundo das drogas depois de uma desilusão amorosa, depois de traições, depois de serem, né, mães solos, de ter aquele peso de criar os seus filhos sozinhos, sem nenhum apoio, que a gente sabe que é a maior realidade do Brasil, né? Mulheres que têm a sobrecarga por ser mulher, né? Você tem que dar conta de tudo, você tem que ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa filha, uma boa dona de casa. E quando isso explode, né? Então, quando a gente recebe até essas usuárias mesmo no CAPS-AD, que elas começam a trazer a que ponto chegou esse adoecimento, a gente escuta uma história, né, de abusos, desde antes, né, de uma desestrutura familiar, de uma violência, justamente por não ter esse cuidado de uma educação sexual, né, de um apoio. Às vezes a gente escuta, né, que de fato tentou se alertar sobre essas violências sexuais na infância, mas aí essa mãe, que também já era outra vítima de violência, né, que também tem uma dependência emocional, dependência financeira, não pôde fazer nada por essa filha, né? Então, quando ela cresce, ela permanece reproduzindo esse ciclo de violência e recorre muitas vezes até o uso da droga ou até mesmo ao adoecimento mental, que aí geram as depressões, as ansiedades, os pânicos. E para trabalhar isso, né, numa mulher que chega com muitos traumas, a gente precisa, de fato, de um apoio em rede, né, fazer com que essa mulher perceba que tem, sim, possibilidade de ser cuidada, que tem, sim, possibilidade de ser tratada, né? Então, aí vem a Secretaria da Mulher, né, vem os órgãos como os CREAS, o CRAS, o próprio CAPS, né, enquanto saúde, voltado para a questão do adoecimento mental, da dependência química. E aí a gente inicia, né, um processo lento, mas que de alguma maneira algo ali vai estar sendo modificado, né? Então, a gente poder acolher
né, dizer que elas não estão sozinhas. É importante para que se observe onde é que dói, o porquê dói, né? E tentar trabalhar essa dependência de fato. Porque, às vezes, é esse caminho. A gente não pode dizer ao outro o que é melhor para a vida dele, né? Ele tem que passar por esse processo de reconhecimento, de permissão. E o adoecimento é muito sobre isso. Você se vê adoecendo, você se vê, né, não tendo mais as práticas, as rotinas que te deixavam feliz, né, de ir, né, a alguma prática. E o que foi perdido, né? O que essa relação está tirando de você? Então, é um resgate. É um resgate juntamente com a permissão desse outro que está em adoecimento. Sim, de fato é muito importante nessa rede de apoio que vocês falaram, que é o CREAS, que é a Secretaria da Mulher, as unidades de saúde, os conselhos tutelares. Isso, de fato, é muito importante. E, assim, o que é que o profissional ele precisa fazer quando chega um caso de violência nessa unidade, na unidade de saúde? Veja, a gente tem uma ficha de notificação de agravos, né, que é uma ficha específica de violência, onde o profissional ele pode estar notificando, registrando o que aconteceu, a violação que aconteceu com aquela usuária, né, no atendimento, no acolhimento, ele pode escutar. O profissional pode escutar aquela usuária e, em seguida, preencher essa notificação. Não é necessário que ele faça aquele preenchimento no ato do acolhimento. Ele pode preencher essa ficha de notificação. Ao preencher essa ficha de notificação, a gente tem um fluxograma, onde é encaminhado à Secretaria de Saúde. A gente tem, quando se trata da atenção especializada, que são exames, UPAs e hospitais, a gente tem um carro que faz a coleta semanal, onde a unidade que quiser fazer parte dessa coleta semanal só entrar em contato conosco na vigilância epidemiológica. E quanto às unidades básicas de atendimento, também se dá dessa forma o preenchimento da notificação. Ao preencher essa notificação, entra em contato conosco para a gente fazer esse recolhimento, né? E aí, quando a gente faz esse recolhimento por um profissional específico, para que não tenha... não seja reproduzida, não passe por várias pessoas essa ficha. A gente tem a questão do sigilo, a preocupação com o sigilo, da não divulgação da usuária, do nome da usuária. E também a gente se preocupa com o profissional que está notificando, onde não vai ser repassado o nome do profissional que está notificando. A gente tem essa preocupação. Então, direciona para a Secretaria de Saúde, lá a gente registra no sistema de agravos e a gente vai dando direcionamento para os órgãos que trabalham conosco em rede. Se for em caso de mulheres, vai para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde as meninas vão ver se tem ciência daquele caso e vão dar encaminhamentos. Se for em caso de crianças, a gente vai dar um encaminhamento para o Conselho Tutelar, como eu já falei anteriormente. Em caso de idosos, para o Conselho do Idoso. Ressaltando que existem 2 tipos de notificações que a gente fala que são notificações imediatas, que é a violência sexual e a autoprovocada. Nessa daí, além do profissional fazer esse encaminhamento de imediato para a gente, ele precisa notificar no CIEVES também. Então, hoje, a gente concluiu praticamente esse novo fluxograma autoexplicativo, em que a gente vai estar direcionando para todos os profissionais, para todas as unidades de saúde básica, em que ele está, vamos dizer assim, que é tipo uma filinha. Quando aquilo ali não está na nossa rotina de notificação, a gente tem dúvidas. Qualquer profissional de saúde tem dúvidas quanto ao preenchimento. Às vezes a gente desconhece o que toda a rede nos oferece. Então, por isso que é importante também essas educações permanentes, para a gente estar sempre atualizado com as informações e levar de uma forma responsável e sensata à usuária ou usuário. Então, a gente tem esse processo de notificação, em que a gente está explicando como proceder quando recebe uma notificação ou quando identifica um caso de violência contra a criança. A gente vai direcionar, recebe na atenção primária, direciona para a equipe multi, para o CRAS e para o Conselho Tutelar. Quando se trata de LGBT ou pela raça mesmo, também a gente pode direcionar para a atenção primária, a equipe multi-CRAS. Em caso do idoso, atenção primária, equipe multi, CRAS e Conselho do Idoso. Então, é muito importante a gente ressaltar esse fluxograma para que todos os profissionais eles se sintam seguros nessa notificação. E deixando também aqui claro que as usuárias que procurarem a unidade básica de saúde, elas vão ter esse apoio de forma sigilosa. Não é nosso intuito fazer divulgação nenhuma do nome de quem está sofrendo a violação, mas sim de ajudar e interromper aquele círculo. Interromper aquele percurso, como eu já falei. Então, assim, todos os profissionais de saúde têm acesso a essa notificação.
certo? A gente envia também por forma de PDF. Se não tiver como imprimir, a gente leva até a unidade de saúde, mas a gente está trabalhando de forma integrada em rede, sim, para ter esse apoio e levar esse apoio às mulheres. Assim, caso essa mulher ela não queira ir nessa unidade, de que forma ela pode fazer essa denúncia, né, sem ser presencialmente? Veja, a unidade básica, ela pode fazer essa identificação, então ela vai preencher essa ficha de notificação para a gente, certo? Independente dela querer ou não, como eu falei, é diferente da denúncia, certo? A mulher aqui, nesse caso, não é obrigada, a não ser que sejam as menores de 14 anos, quando sofre algum tipo de violação, de violência sexual, o profissional de saúde, ele é obrigado, sim, a registrar o BO. Em mulheres maiores de 18 anos não é obrigado, mas aí existe a rede de apoio da mulher, né, que uma vez que a unidade básica notifica, que o profissional notifica para a gente, caso ele não queira, ela não queira ter essa rede de apoio na unidade básica, às vezes pela questão da vergonha, porque o violador ele é conhecido na comunidade, ele é uma pessoa sensata, que ninguém ia desconfiar que ele provocava esse tipo de violência. Então, o profissional pode levar ele esse conhecimento que ela tem a rede de apoio. Então, a gente recebe a notificação e direciona para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde eu sei que Paloma vai ter propriedade para falar a respeito disso. É muito importante a gente compreender, de fato, reforçando, né, essa atuação em rede. Então, não há nenhum dos equipamentos, né, que a gente chama pelo Plano Nacional de Enfrentamento, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ela integra esse procedimento e essas etapas. Então, a gente tem, enquanto rede de enfrentamento, até a própria sociedade civil, ou seja, se eu estou ouvindo que minha vizinha está apanhando todos os dias, eu faço parte dessa rede e eu posso, de alguma maneira, orientar, botar um panfletinho com um número de socorro embaixo da porta dela, ou eu mesma ligar e fazer uma denúncia anônima. Isso por quê? Durante as nossas formações, né, que a gente tem feito junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente já conversou com agentes comunitários de saúde, porteiros, recepcionistas, das UBSs, e a gente tem avançado nessas formações no sentido de reforçar o seguinte: muita gente não denuncia ou não colabora por medo. E aí, durante a formação, a gente vai compreender que esse medo, na verdade, é falta de informação. Porque se você tem a informação qualificada de como é que você deve proceder, você vai entender que você pode ligar para 190 da Polícia Militar de forma anônima. Que Caruaru conta com um disque denúncia que foi municipalizado e que a gente pode ligar para o disque denúncia de forma anônima. Agora, compreender também que muita gente faz trotes para esses equipamentos. Então, é importante que nossa atuação seja responsável. Então, que a gente coloque o máximo de informações que a gente tiver nessa denúncia. O disque 180 é um número nacional também que recebe essas denúncias de violência doméstica e familiar. Os profissionais da área de saúde, como o Jussi já falou, existe uma coisa que é o preenchimento da notificação compulsória, que é essa fichinha do SINAM, que vai ser preenchido ali à mão mesmo. Quem vai enviar vai ser o responsável pela unidade. E aí a gente não vai estar circulando dentro da nossa área de atuação que dona fulana está apanhando do marido. De jeito nenhum. Todas as informações são sigilosas. Então, você nem vai dizer para a usuária que você está notificando. Por que você está notificando? Porque você é obrigado por lei. Só por isso. Tem uma lei nacional, né, federal, a gente é obrigado, nacionalmente, estadual e no âmbito municipal, a notificar violências. E aí, no que diz respeito a esse momento de hoje, violência doméstica, violência contra a mulher. Isso é um ponto. Outra coisa essa mulher está precisando, você está vendo a hora dela morrer. E ela não está aceitando ajuda. Então, você pode, enquanto equipamento, acionar a gente já diretamente. Ou no momento em que essa notificação chega lá para Jussi, ela vai mandar para nós, enquanto Secretaria da Mulher, para que a gente vá até a unidade e faça esse atendimento de forma presencial. E aí a gente não vai chegar numa abordagem direta, dizer, olha, estou sabendo que a senhora é vítima de violência. A gente vai chegar e vai dizer, olha, a senhora sabia que Caruaru conta com uma rede de apoio? Se a senhora estiver, mas, por exemplo, eu tenho episódios de crise, o que antigamente a gente falava em surto, né? Hoje em dia a gente tem o termo crise, e eu preciso do acompanhamento psiquiátrico. A gente vai fazer o encaminhamento para
para o CAPS. Eu tenho filhos que estão fora da escola. A gente vai fazer um encaminhamento para a SEDUC, que vai fazer a solicitação de vaga. Meus filhos também são vítimas de violência. Traz o conselho tutelar, traz o CREAS. Tem idoso, conselho do idoso, tem o CREAS também, pessoa com deficiência, o CREAS chega também junto. Então, esse trabalho não é feito por um único equipamento. Caruaru conta ainda com uma vara de violência doméstica e familiar, dentro do âmbito do Poder Judiciário, delegacia especializada de atendimento à mulher, que está agora funcionando ao lado da vara na Avenida Portugal, próximo à Faculdade ACES. Nós temos Defensoria Pública, nós temos Ministério Público, as próprias faculdades como Uninassal Caruaru, a ACES também, a Unifavip, fazem os atendimentos gratuitos que a Defensoria não consegue suportar a demanda, porque é uma demanda muito grande de pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguem contratar um advogado ou advogada. Então, se essa mulher estiver em risco de morte, existe um serviço chamado abrigamento, que ele é realizado pela Secretaria da Mulher do Governo do Estado. E aí, em Pernambuco, nós temos 3 casas-abrigo em que essa mulher pode ir com os seus filhos menores de 18 anos para resguardar a sua vida. Então, a gente tem um dado aqui em Caruaru, por exemplo, de que nenhuma das mulheres vítimas de feminicídio era usuária da Secretaria da Mulher ou tinha realizado o boletim de ocorrência. Então, ela poderia até já ter passado em alguma UBS, ter chegado machucada, e ela foi lá, deu entrada, fez o curativo e foi embora para casa e voltou para apanhar. Mas de ter sido mostrado para esses equipamentos que a gente está falando hoje aqui, que ela não estava sozinha, que essa rede de apoio, muitas vezes inexistente no meio familiar, ela existe através do Estado, né? Seja na sua órbita federal, municipal ou estadual, que nós estamos todos os dias, né? O CRM até atua em regime de plantão durante os finais de semana e feriados. A gente fica com a nossa equipe, se apresenta na delegacia. Hoje nós estamos com uma sala também dentro da maternidade Santa Dulce dos Pobres, e a gente já teve a oportunidade de atender mulheres vítimas de violência que chegaram lá para fazer o pré-natal ou até para parir mesmo, e aí o autor da violência dentro do hospital praticando violência. E aí a equipe já sabendo, né, que a gente está lá dentro, chama, e a gente faz o acolhimento, faz as instruções para esses familiares também. E aí, como um compromisso nosso, enquanto sociedade, não enquanto mulheres, mas enquanto mulheres e homens comprometidos com a sociedade, a gente precisa perceber, em primeiro lugar, que esse podcast ele está sendo gravado especialmente para profissionais. Nós somos servidoras e servidores públicos. Então, a nossa obrigação aí já está chancelada. E, ao fim, ao cabo, amanhã a gente não é mais servidora pública, mas a gente está passando na rua e está vendo uma pessoa apanhando, a gente está escutando nossa vizinha sofrer violência, a gente identifica isso em qualquer espaço. Então, a gente também, a partir dessas informações, pode ser ponte de acolhimento e de orientação para quem, muitas vezes, como o Jussi trouxe esse dado, que é um dado alarmante e triste. O índice de violência autoprovocada, de automutilação e tentativa de suicídio entre mulheres que são vítimas de violência e que não foram devidamente acolhidas para enfrentar, entender, superar essa violência e compreender que elas não são a violência, mas que a violência aconteceu e que elas são muito maiores do que isso que fizeram com elas. É espantoso. Então, a gente precisa se fortalecer enquanto sociedade e no nosso compromisso. E assim, Paloma, uma coisa que a gente precisa registrar é que a gente vem observando, né, nessas visitas que a gente está fazendo às unidades de saúde, e em relação ao aparelho como um todo, é que o número de notificações de violência na saúde está muito baixo. A gente observa isso pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, quando as meninas têm um número X em relação aos atendimentos e que a gente não tem esse registro na unidade básica de saúde, né? Então, assim, a gente precisa, minha gente, realmente fazer esse processo de notificação, até para a gente traçar políticas públicas, porque se a gente não tem esse registro, a gente não tem como traçar um perfil daquele seu território. Se aquele seu território está precisando de uma patrulha Maria da Penha, como é que a gente pode solicitar se a gente não tem números que registrem a realidade daquele território no momento? Então, assim, a gente precisa realmente ficar nessa busca constante,
ficar alerta a uma violação na sua área, de fazer esse registro e de encaminhar. E não só é o fato de encaminhar, que mais uma vez eu digo assim, que a gente não vai, em momento nenhum, citar, quando tiver uma visita, que foi a unidade tal, que foi o instrumento tal que notificou. Não. A gente está aqui para trabalhar e dar o suporte que é necessário nessas situações de violação contra a mulher. E eu acho assim que a palavra, né, de ordem mesmo é o acolhimento, né, voltado principalmente para os profissionais, né, de todas as áreas, enfim, que a gente acolha, né, principalmente as mulheres, que às vezes elas chegam e elas não sabem como falar, né, sobre o que dói. Então que a gente possa ser essa ponte mesmo de abertura, né, de dizer, ó, eu sou profissional, eu sou uma mulher, né? Eu sou profissional de saúde, enfim, de educação, da assistência social, e de alguma maneira eu quero te acolher, né? De alguma maneira eu posso te ajudar, né? Te encaminhar algum órgão competente. Então que a gente acolha, né? Que a gente esteja atento aos sinais que de fato sempre existem, né? Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast. Que assim renderia muito mais assunto, muito mais tempo, mas é como vocês falaram, né? Assim, é muito importante de que não só como mulheres, mas como sociedade, que a gente possa entender de fato a importância, o quanto que é necessário que a gente, todos nós estejamos atentos, né? A observar se às vezes alguém do nosso lado está sofrendo, está passando por algum problema e a gente não sabe, né? A gente não se atenta a isso. Mas eu queria agradecer muito a vocês, a disponibilidade de vocês, e deixo aberto aqui, caso vocês queiram falar alguma coisa, agradecer. Então, a gente agradece, enquanto Secretaria de Políticas para Mulheres, mais uma vez em nome da nossa secretária Juliana Gouveia, e do nosso gestor também, Rodrigo Pinheiro, no sentido de que as políticas para mulheres no nosso município vêm sendo fortalecidas e tem essa tônica de continuidade. Isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente deixa o nosso endereço, Rua dos Expedicionários, número 30, centro da cidade, ao lado, na verdade, na frente do ponto do ônibus do Banco do Brasil. Nós estamos de portas abertas. Nós estamos fazendo as formações junto aos profissionais, né, das áreas de saúde, mas também todas servidoras e servidores da Prefeitura Municipal de Caruaru. Nós estamos iniciando mais um ciclo de formação sobre atendimento a mulheres vítimas de violência, justamente nesse sentido do acolhimento. Para além disso, também deixar o nosso telefone 98384 4310, 98384-4310, que é o telefone do Centro de Referência da Mulher, onde a gente conta com uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos técnicas na área jurídica, social e psicológica para fazer esse acolhimento e orientação. E essas mulheres que chegam para nós, elas não precisam realizar o boletim de ocorrência. Então, se você conhece alguém ou se você está sendo vítima de violência e você sente que está precisando de ajuda, mas não está nesse momento com o intuito de ir a uma delegacia, nós estamos de portas abertas. Nós estamos, inclusive, atendendo mulheres que ainda estão dentro do relacionamento, ainda estão ao lado desses autores de violência, e a gente parte da premissa que ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer. Nós passamos por processos, como foi destacado anteriormente, processos de dependência. Essa dependência é de toda a ordem, né? Mulheres que são dos condomínios mais luxuosos daqui de Caruaru estão sofrendo a violência psicológica, né? A dependência emocional é muito forte dentro da sociedade, esse papel do homem na vida de uma mulher. Essa mulher, ela pode ser, eu digo assim, a ministra Carmen, como eu sou do direito, né? Aí nossa referência, ministros do STF. Ministra Carmen Lúcia, ela terminou lá numa sessão no STF e vai no mercado comprar um pão. Ela é só mais uma mulher. Exatamente. E esse só não é diminuindo, não. É mostrando como a sociedade nos trata. Porque se ela estiver no trânsito e alguém der uma fechada, uma trancada nela, vai para cima dela agredi-la da mesma forma como agrediria qualquer outra mulher. Porque é muito comum. Não sei se vocês viram ultimamente um videozinho lá no Instagram de um cara que deu uma fechada numa senhora no trânsito e ele se achou no direito de sair do carro dele e quebrar as paletas que estavam limpando o vidro dela. Então, será que se fosse um homem ele teria agido da mesma maneira? Porque geralmente quando chega um homem nessas situações de violência, o outro já diz assim: agora chegou alguém que é digno
de respeito e eu vou tratar de igual para igual com essa pessoa. Não vou tratar numa relação hierarquizada e de opressão. E é nisso que a gente fala. Então, nos procurem, nós estamos ao lado, especialmente não só para acolher as mulheres, mas as profissionais e os profissionais de todos os ramos também. Nós temos mulheres que têm advogada e vêm para a gente. A própria advogada ou advogado vem por causa da expertise e diz, eu tenho uma cliente que precisa do acolhimento de vocês. Psicólogas também. Então, contem conosco, porque é nesse processo de partilha que a gente vai construindo. E em relação às mulheres vítimas de violência, o meu recado é o seguinte: a sociedade toda ela se estruturou no sentido da gente jogar pedras. Então, todo mundo pergunta, por que da primeira vez que ele bateu em você, você não já saiu de casa? Mas ninguém diz assim, olha, quando você sai, eu vou com você na delegacia fazer o BO, e quando você sai da delegacia, você pode dormir lá em casa e ficar o tempo que você precisar. Não, geralmente é assim, casou, o problema é seu, você está aí com um monte de filho, então aguente. Né? Então, que nós não sejamos as mãos que jogam pedras, mas que nós sejamos as mãos que levantam, que apoiam. Ah, Paloma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de trazer essa mulher para minha casa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que através de um telefone, como a gente falou aqui, um endereço, uma orientação simples, você pode estar salvando uma vida. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de a gente estar falando sobre o ciclo de violência contra a mulher. Parabenizar a vocês do NEP por essa iniciativa e dizer que a gente, quanto saúde, quanto vigilância, a gente está aqui à disposição para esclarecimento dos profissionais, que a gente está indo visitando as unidades de saúde, certo? Devagarzinho a gente vai chegar lá, é um trabalhinho de formiguinha, mas que a gente vai conseguir chegar unindo nossas mãos e dizendo que o nosso trabalho depende do trabalho de quem está na ponta. Então, assim, o trabalho em rede, a gente fazendo, com certeza a gente vai conseguir avançar. Bom, gostaria também de agradecer, né, o espaço, estendendo a coordenadora Ayala, né, de saúde mental, trazendo que o CAPS-AD, né, um centro de atenção psicossocial voltado para o cuidado com pessoas usuárias de álcool e drogas, e que tem um lema, né, prender não é tratar. Né, então, que a gente comece a se libertar, de fato, do que nos adoece e que a gente procure, né, os órgãos, enfim, os lugares que estão aqui para nos acolher e que é de direito, né, de todas as mulheres e de toda a sociedade. Obrigada. Sim, foi ótimo, muito obrigada. Nós finalizamos o nosso Nepcast de hoje. Agradecemos a produção do Centro Universitário Vale do Ipujuca, Unifavip, as nossas convidadas e a você. Continue acompanhando as nossas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru.